Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Quero saudar os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na última lição, depois de um tema tão glorioso que foi trazido nesta lição, que é a sabedoria e o poder de Deus na preservação do seu povo. Quem estudou bem esta lição, aprendeu muito, pois a lição foi gloriosa da primeira à 13ª. E hoje a nossa lição é uma serva de coragem. Você precisa acompanhar esta lição até o final. Lição 13, uma serva de coragem. Meus queridos, nós precisamos estar aí alinhado com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que os comentadores da lição trouxeram para nós professores, para os alunos. E também, meus queridos, eu sempre falo, vamos dar o melhor de nós. Quero agradecer os professores, as professoras, pela dedicação, pelo acompanhamento, pelos compartilhamentos e também pelos seus comentários, que isso enriqueceu muito as minhas aulas. Então, vocês estão de parabéns, professores e professoras, vocês estão de parabéns. E eu quero dizer a vocês que os melhores professores não são necessariamente os que estão à frente de tudo. Tem aquelas pessoas que estão à frente de tudo. Tudo ele faz na igreja. Não, eu sempre valorizo o trabalho em equipe. Então, eu sempre digo, é interessante se os professores trazer algo diferente. Gente, não vamos viver na mesmice. É capaz que hoje, meus queridos, se você tiver um grupo aí de 20, 30 alunos e tem espaço, e você mandar sair das cadeiras ou dos bancos e fazer uma roda, sentar no chão com eles, trazer alguma dinâmica, é capaz que no outro dia tá cheio de pessoas que não aceitam a mudança. Nós temos nas nossas igrejas pessoas que não aceitam de maneira nenhuma a mudança. Eles querem viver no passado. Se nós, meus queridos, cristãos e não cristãos, vou falar, rasgar o verbo. Se nós dependêssemos de pessoas que não querem que haja mudança, quer que nós continuamos lá no passado, tudo tem que ser igual lá no passado, você estaria na igreja, nos cultos, com luz de lamparina. Por quê? Porque quando se inventou a lâmpada, foi complicado. As pessoas não queriam aceitar. É maluco. Então, meus queridos, Thomas Edison rompeu tudo isso. Rompeu até a sua própria discriminação na escola. Um dia a professora de Thomas Edison mandou um bilhetinho para a mãe dele e disse: desculpe, minha senhora, mas seu filho não consegue acompanhar as dinâmicas aqui da escola, o processo escolar aqui, por isso, lamento, ele não pode estudar conosco, quer dizer, ele é muito fraquinho. É por isso que os pais precisam de inteligências. Professor de escola dominical tem que ser inteligente, amar de verdade. Olha o amor da mãe. A mãe disse: tá bom, meu filho, nem o bilhete, talvez nem contou para ele o que tinha acontecido. Falou: meu filho, de hoje em diante a mãe será sua professora. A escola teria matado um gênio com mais de 1000 inventos patenteados. Meus queridos, vamos fazer o diferente. Vamos fazer com que o povo, os nossos alunos, as pessoas se motivem para estar na nossa escola dominical. Então, os melhores professores não são aqueles que estão à frente de tudo, como eu disse, não são os que possuem uma inteligência privilegiada. Os melhores professores são aqueles que possuem um grande coração. Espero que você, professor, professora, embora não tenha muito conhecimento, mas tenha um grande coração. No primeiro objetivo da lição, estarei apresentando a beleza do caráter de Esther. Nós precisamos desenvolver o nosso caráter. Vou estar falando sobre mulheres que se destacaram e mulheres que ainda hoje é destaque. Vou também falar sobre
a diferença, que o cristão precisa ter algo diferente. Ele não pode ser igual a tudo. E também vou estar falando sobre como ter uma história de sucesso. Como fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. No segundo objetivo, eu vou expor que Deus se alegra da humildade de seus servos. Quer crescer, quer alegrar a Deus? Seja humilde. Faça tudo para a glória de Deus. Vou estar mostrando que obstáculos vão surgir em nossa caminhada. Mas nós precisamos saber como saltar esses obstáculos. Vou também falar sobre quando você se sente um peixe fora d'água. E como também tornar seus sonhos em realidade. No terceiro objetivo, eu vou ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Você sabe o que é uma mulher virtuosa? Uma mulher de virtude? Vou falar também sobre o que fazer quando surgirem as lutas. Como? Vou estar ensinando como se comportar diante dos obstáculos, no terceiro ponto. E na conclusão, eu não quero que vocês percam a conclusão. Pois a conclusão desse trimestre farei um resumo sobre o tema: a soberania de Deus na preservação do seu povo. Espero que vocês fiquem até o final comigo. O textuário diz o seguinte: e disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar no decorrer dessa lição. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Então, meus queridos, nós vamos ver a leitura em classe, nós vamos vendo os problemas que Esther passou, né? Nós vamos estar vendo que ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Suzã. Lá na minha vida, minha história, eu falo sobre isso. Sobre os problemas. Trouxe aquelas mulheres, aquelas moças mais bonitas, de toda a extensão ali, dominada por Assuero, escolher as mais bonitas, para passar por um concurso de beleza, e mais, vou falar bem baixinho, e uma prova de cama. Aí você vai dizer, mas isso, professor, você vai ler, a história diz, que o rei, essa moça era entregue à tarde para o rei, essas moças que vieram para esse concurso, para ser rainha, era entregue à tarde, e depois era devolvida para outra casa, já não estava mais na casa que ela chegou, que era a casa das virgens, já ia para outra casa, que era a casa das concubinas do rei, das mulheres que o rei colocava lá para ele escolher com quem ele dormiria. Era esse costume tremendo que Davi e Salomão, como rei, pegou parte desse costume. E aí eu conto lá abertamente, na minha vida, minha história. Você não pode perder minha vida, minha história. Eu comecei com o livro de Esther, depois fui para o livro de Ruth, onde você vai ver uma história de tristeza, amargura, mas com grande clareza para que nós possamos entender melhor a Bíblia, e eu conto a história de maneira que é mais fácil, você vai assimilar e fica com mais facilidade de entender. Comecei agora, dia 15, está saindo todo dia, tem uma estreia de um capítulo, falando sobre Tamar, a linda princesa que foi estuprada, mas Aminon, fora de si, levado pelo furor da paixão, ele não quis ouvir os gritos e o choro e o conselho de sua irmã naquela hora de maior agonia para esta pobre adolescente. E seu pai, o rei Davi, silenciou. Vou falar do direito da mulher que naquelas épocas,
foi silenciado. A voz de Tamar foi silenciada. E acabou numa grande tragédia com a vingança e a morte de Aminon. Então, meus queridos, gostaria que vocês me acompanhassem, né? Então, Esther foi uma mulher que o Hegai, que era o guarda das mulheres, se engraçou por ela, que deu até mais outras moças para ajudar a cuidar dela, e cuidou dela, perfumou de maneira que Deus estava no comando, e ela se tornou a rainha no lugar de Vasti. Mas, meus queridos, nós não esquecemos, não podemos esquecer, que Esther passou por uma vida complicada. Esther, ela não foi fácil a vida dela, e é preciso que nós possamos também saber viver diante da dificuldade. A introdução, ela diz: Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crença e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Então, que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós cristãos precisamos viver a vontade de Deus. A igreja evangélica tem se esforçado para ser relevante como sal da terra e luz do mundo? É uma pergunta que eu faço. Tem? Ou agora ninguém sabe quem é crente e quem não é, não se distingue mais, não apresentamos como luz? Então, meus queridos, nós somos cidadãos dos céus, mas com a responsabilidade de trazer luz a este mundo, cujos valores se distanciam do que agrada a Deus. Nossos valores hoje, talvez, já não é o que agrada a Deus. Então, meus queridos, eu falo aqui da vida de Esther. Esther é uma menina que foi escrava. O povo judeu estava exilado na Babilônia. E depois, nós vemos que ela, não sei que tipo de fatalidade que aconteceu, qual foi o problema que veio causar esse grande mal. Esther perde sua mãe e seu pai, fica órfã. Imagine, Esther agora é cuidada pelo seu primo solteiro, um jovem solteiro. Tente imaginar. Esther não tinha referência feminina em sua casa. Eu fico pensando que até hoje, nós vemos no dia de hoje, ainda existe moças, né? Adolescentes que, quando elas passam pelo ciclo menstrual, começando aí com a sua primeira menstruação, nós sabemos que na história muitas moças se assustaram, pensaram que estava doente. E aí eu fico pensando, Esther, ela não tinha referência feminina. Ela, como que ela se comportou? De repente, ela teve um grande susto quando aconteceu com ela a sua primeira menstruação. Então, meus queridos, nós precisamos, queridos professores, queridas professoras, ensinar os alunos. Você que tem uma classe de adolescentes, vamos ensinar os valores de ter amizades sadias, de ter uma família que realmente contribui conosco. Esther sem nenhum preparo. Será o que ela pensou quando passou por esse processo pela sua primeira vez? Então Esther não contava com ninguém para prepará-la para um bom casamento. Então, meus queridos, ela não tinha ninguém para dividir seus problemas de meninas e de adolescentes. Não se esqueça que Esther era escrava. Eu estou trazendo tudo isso aqui para mostrar para os queridos professores, queridos alunos, é possível vencer na vida, há uma saída. Não podemos estar na porta do desesperado, sempre haverá uma saída. Vamos olhar a vida de Esther, por isso que eu estou abrindo aqui, nessa introdução, mostrando para vocês que tipo de vida viveu esta rainha. Ela não tinha perspectiva de um futuro melhor.
Porque tudo estava comprometido. Passado, perder seus pais, era escrava. Presente, vivia ali com seu primo. E futuro, não sabia qual seria o seu futuro. Mas nada disso foi capaz de evitar seu sucesso. Pois ela reunia características que toda mulher empreendedora deve ter no dia de hoje. Eu falo de empreender. Quantas mulheres hoje elas têm empresa, elas são empreendedoras, apesar que no nosso país, principalmente agora com essa pandemia, parece que eles querem quebrar aquelas pessoas que tentam sobressair no mercado de trabalho. Mas mulheres que faziam a diferença e que fazem a diferença na igreja. Mulheres professoras de escola dominical, como é legal, como é bonito. Característica, mulher que empreende o conhecimento. Então, meus queridos, fique comigo até o final. Diácono Mateus, Ministério de Madureira, Goianópolis, Goiás. Muito obrigado pelo seu comentário. E aqui também nós temos Edivaldo, passando aqui para deixar uma joinha. Obrigado, Edivaldo. Rogério Salles. Coisa maravilhosa. Eles falam, ensina com simplicidade. Deus abençoe o irmão Rogério Salles. Adquira o livro Predestinação ou Graça de Deus. Muitos pregadores estão pregando predestinação. O livro Predestinação ou a Graça de Deus esclarece aos leitores que Deus não faz acepção de pessoas, aceitando uns e rejeitando outros. Adquira já o seu livro e tire suas dúvidas. Mais informações na descrição deste vídeo ou pelo nosso WhatsApp 67 99988 6564. Esther, um exemplo a ser seguido. Na igreja de Cristo tem lugar para todos. Não precisa ser um, ter nada, que tem lugar para todo mundo. Esther agora é o exemplo que nós vamos buscar. Nós vamos falando aqui em mulher que se destaca. Não deixe as pessoas te desvalorizar. O que acontece é o seguinte: tem mulheres que são desvalorizadas em casa, desvalorizadas na escola, e elas aceitam com naturalidade. Busque a saída. Pois Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas na Bíblia. Nós temos várias mulheres, Débora, né? São tantas, Ana, né? Quantas e quantas mulheres são mencionadas na Bíblia. Por quê? Porque elas fizeram a diferença. Então tudo isso para que nós possamos aprender que Deus não opera somente por intervenção de homem, mas também Deus usa as mulheres. Não adianta discriminar. Esther, ela é um grande exemplo de como Deus usa as mulheres para demonstrar o seu poder. Veja bem, as mulheres, elas seguem mais a obediência. Às vezes, toda pancada sai para atingir as mulheres, mas elas obedecem mais. Hoje não existe isso, mas no início da minha fé, os homens sentados de um lado e as mulheres de outro. Na igreja que nós congregávamos em Glória de Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, era 2 fileiras de banco de mulher e uma fileira de banco de homem. Então as mulheres eram mais dedicadas à obra de Deus, e o homem era mais preocupado com os afazeres do mundo. Um diz a relevância da beleza interior. Um servo admirável na presença de Deus chama a atenção, não é mesmo? Então é verdade. As pessoas respeitam quando vê uma pessoa diferente, que traz uma beleza interior. Não é um arrogante, não é um orgulhoso, mas ele traz Cristo no seu interior. Então é aqui que eu disse lá que o cristão precisa ter algo diferente. Tanto homem como mulher. O líder precisa ter algo diferente. O líder precisa se preocupar com seus liderados. Você vai encontrar o mercenário. O mercenário não serve água.
para aqueles que estão com ele. O mercenário pensa nele, mas o líder observa, sai, vai lá e procura matar a sede do seu liderado. É assim que funciona. Líder, Jesus foi líder, morreu pelos seus. Eu sempre falo a questão de líder que estão pensando mais neles. Liderança, por exemplo, a escola dominical poderia movimentar. Nós estamos tendo um problema com essa escola dominical. O número de pessoas em muitas igrejas está cada dia menos. Claro que nós estamos com pandemia, eu digo antes pandemia e pós-pandemia vai fazer a diferença. Por que não? Professora de crianças, faça atividade com as crianças sentadas no chão, fique da altura delas. Professor de escola dominical, para desse negócio de estar engessado todo dia, todo mundo sentadinho, engessado ali. Se tem, por exemplo, depende do número de alunos que você tem, faça uma roda, fique entre eles, busque a participação de cada um. É isso, minha gente. É isso, queridos professores, queridas professoras, para que nós possamos alcançar maior número. Então, meus queridos, a verdadeira beleza é a interior. Só que é o seguinte, pelos frutos se conhece as árvores. Então, a beleza de Esther, ela encantou até o guarda das mulheres. Ele disse, não, essa aqui eu vou auxiliar. E ele viu nela algo que as outras não possuíam. Porque ela tinha uma beleza interior, uma coisa diferente. E aí por isso ele até colocou outras moças para poder auxiliá-la. 1.2 diz Esther, uma história de sucesso. Para que a história de Esther tivesse sucesso, ela precisou da ajuda imprescindível do Senhor. Ninguém de nós teremos sucesso sem Deus em nossa vida. Então, como ter uma história de sucesso? Primeiro, busque o reino de Deus. Nunca esqueça que você precisa estar trabalhando com a sua mente que Deus te deu para que você possa fazer o melhor. E aí você vai ter sucesso. Porque Deus vai abençoar naquilo que você faz como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, até o chefe das mulheres, como eu disse há pouco, foi o primeiro a ver a graça que Esther possuía. As pessoas têm que olhar para você, querido professor, quando você está ensinando, e ver que você está ensinando com graça. Quando alguém vai pregar, é preciso nós olhar que ele está pregando com graça. Tem pessoas que querem mostrar conhecimento. Talvez seja por isso que eu sou um pouco rude. Mas, gente, nós não temos que mostrar conhecimento. O conhecimento que você tem é legal, é ótimo, você vai usar ele, mas você vai usar ele enxertado na graça. Aí as pessoas têm prazer em te ouvir, porque vê a glória de Deus na tua vida. É isso que tinha na vida de Esther. Esther nos ensina que o crente teme ao Senhor. E que o crente que teme o Senhor é uma joia rara. Então, ele deixa de estar se aparecendo na vida diária, mas deixa fluir, deixa perceber o que ele tem no interior de bom, que a glória de Deus faz com que os nossos rostos, o nosso semblante fique brilhando. 1.3 diz o seguinte: deparamos-nos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que fizeram toda a diferença em épocas nada favoráveis a elas. É o caso de Esther. Então, como fazer a diferença? Pois nós temos Maria Madalena, Ana, Joquebede e um monte de mulheres que fizeram a diferença. Então, nós precisamos também ver o que nós fazemos, o que essas mulheres fizeram, o que alguém fez. Olha na sociedade, mulheres de destaque. Olha na igreja, mulher que se destaca, que são servas do Senhor, que tem aquelas exibidas aqui, vá para lá com o seu exibimento. Mas tem aquelas que realmente têm graça. Então olhe para elas, converse, sente com elas e pergunte o que elas fizeram para fazer tanta diferença. Você também vai fazer a diferença. Então, meus queridos, você vai olhar o que fez essas mulheres ser especial. Então, elas foram diferentes. O 2 diz assim, coragem para ser diferente. Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem. Se você não tem coragem, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco. Esse problema que o país está passando, tem muita gente colocando sua vida em risco.
Você não pensa que o pastor Silas Malafaia, que você pode falar dele o que quiser, pode falar mal, pode falar bem, mas ele é uma voz no Brasil em favor dos evangélicos. Ele tem coragem. Eu tiro o chapéu para o Silas Malafaia pela coragem. Ele enfrenta o STF. Quem de nós faria isso? Então, oramos pela vida de Silas Malafaia, o camarada, o homem que faz a diferença. Tem nos ajudado. Eu não me esqueço quando Edir Macedo foi preso. O Silas Malafaia levantou a sua voz e aí multidões se reuniram e conseguiram, junto com a Igreja Universal, a liberdade do Edir Macedo. Então, se você calar e não ter coragem, você não vai a lugar nenhum e nem vai fazer diferença. Quem vive calado não faz diferença. Quem vive calado é neutro. Então, você precisa procurar ter coragem para fazer a diferença. Então, cada um de nós temos reação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Vamos passar por cima desses obstáculos. 2.1, Deus deve estar no centro de nossa vida. É o modelo, é aquilo que nós precisamos. Existem períodos em nossa vida em que temos a percepção de estarmos em algum lugar não apropriado. Ou você pensa que não? Mas será? Será que eu estou na minha igreja? Será que eu estou aqui? Estou certo, é aqui mesmo. Então você se sente um peixe fora d'água. Então você tem que procurar fazer as suas escolhas mais acertadas. Você, durante a sua vida, você não pode, como Esther, que Esther foi forasteira o tempo todo. Só depois que passou a ser rainha, mesmo como rainha, ainda Ramã estava com um projeto para matá-lo. Então você procura não ser um peixe fora d'água. Em tudo que você vai fazer. Vai ensinar uma escola? Procura entender a lição, para não ser um peixe fora d'água. 2.2, devemos ser fortes. Esther nos instruiu que não devemos nos amedrontar perante a desafio da vida cristã. Então nós não devemos amedrontar diante dessas coisas. Então Deus disse: esforça, né? Tem bom ânimo, seja constante. Então que nós possamos ter entusiasmo, a alegria da alma. Aquele de se eu vou, eu quero, está sorrindo, eu enfrento. Então, Esther, ela tinha essas qualificações. Então, entendemos que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco e está conosco. O 2.2 diz assim: não tenha medo de sonhar. Todos nós temos sonhos, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos. Tem pessoas que dizem: não, isso não é para você. Não é assim. Sonhe. A nossa vida, a nossa mente não para. Ela só para quando nós estamos dormindo. Mesmo assim, nós começamos a sonhar. Que é diferente do sonho que eu estou falando. O sonho que eu estou falando é você projetar onde você quer chegar. Eu quero ter isso. Eu quero ser um professor que faça com que eu ensina com facilidade, de maneira que as pessoas possam absorver, né, aquilo que eu estou falando. Então é isso. Sonhe. Então não deixe de sonhar. Sonhe. Você quer casar? Sonhe com a esposa que você quer, o tipo de esposa que você quer. Não vai casar com qualquer uma. Sonhe, coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o processo. Então, nós precisamos aprender a tornar sonhos realidade. Pois, se não sonhamos, a vida acabou. É a aspiração de todo ser humano, é sonhar, é buscar algo para a sua vida. Então, nossa mente trabalha, pensa o tempo todo. Então, nós sonhamos com dias melhores, mas devemos estar preparados para enfrentar as adversidades. O 3 diz: uma mulher virtuosa, como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Agir, por exemplo, não é porque você está com um problema que você tem que chutar o balde, que você tem que chutar o povo da barraca. Você está com problema, você precisa de controle emocional. As pessoas não têm controle emocional, fala mesmo, fala na lata. Não fale. Espere a hora certa.
Muitos relacionamentos têm acabado, casais têm se separado por causa daquele negócio de responder na lata. Fica calado, espera a hora certa para agir. Pois Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. E ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através de sua vida. Está acontecendo na sua vida isso, aonde você passa, as pessoas têm prazer de estar ao teu lado, têm prazer de te ouvir. Então, meus queridos, quando surgem as lutas, ou mesmo para Esther, quando surgiam as lutas, ela se lançava aos pés do Senhor, exemplo que nós devemos fazer. O 3:1 diz, uma bravura admirável. A vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável do que o medo. O medo nem sempre ajuda. Então tem hora que precisamos ser valentes. O índio diz, na batalha contra o mal, ser valente. Então servir a Deus mesmo diante dos obstáculos. Metamorfose, uma história cinematográfica para rir e chorar. Adquira já o seu livro, Um Conto sobre a Vida de uma Criança Recém-Nascida, Abandonada na Selva, Vivendo entre os Animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, enfrentou os horrores que o levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados, foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e por um médico em seu consultório. Foi abusada por aqueles que deveriam protegê-la. Mais informações na descrição deste vídeo ou pelo nosso WhatsApp 67 99988 6564. Você precisa estar preparado para isso. O cristão não foi chamado para se acovardar. Vai enfrentar obstáculo? Vai. A vida de um cristão não é uma vida de tapete vermelho. É uma vida de dificuldade. A luta acabou, é mentira. A vitória chegou. A vitória em Cristo Jesus. No dia que você aceitou em Jesus, você teve a vitória. Pois agora você não pertence mais ao mundo e você vai enfrentar as guerras, tanto no campo espiritual como no campo material. Porque agora você passou a ser um adversário do inimigo de nossas almas. Então, meus queridos, nós precisamos aprender como se comportar diante dos obstáculos. Então, através da vida de Esther, nós temos certeza que Deus nos faz prevalecer diante das lutas que nos acontecem dia a dia. O 3.2 diz o seguinte: uma serva virtuosa. Um servo virtuoso guarda a sua língua do mal, ele sabe guardar segredo. Veja o que Mardoqueu falou. Então, meus queridos, a virtude e a prudência na vida de Esther se revelou em não declarar a princípio a sua fé e a sua origem. Deus disse com Mardoqueu, e Mardoqueu falou para Esther, não diz a tua origem, porque senão você não pode ser rainha. Tem a hora certa de dizer. Então, esse segredo estava entre Mardoqueu e Esther, só entre os dois. Aí você quer dividir segredo com os outros? A esposa divide segredo com o marido? É os dois, não pode passar para os filhos, porque senão não dá certo. Então, meus queridos, na Bíblia, nossa língua é chamada de mundo de iniquidade. Por quê? Porque ela contamina todo o corpo. Preste atenção que você vai falar. Você pode fazer com que uma pessoa perca noites de sono por causa da tua língua. Então, meus queridos, se nós conseguirmos dominar a nossa língua, nós somos bem-aventurados. O 3.3 diz, o Senhor muda situações. Esther nos ensina que o comportamento do cristão se baseia no encontro pessoal com Deus. Então, é isso, meus queridos. Se nós temos um encontro pessoal com Deus, a nossa vida é mudada. Então nós precisamos aprender que em Deus nós somos capazes de ultrapassar obstáculos. Saber que o Senhor muda o rumo da nossa história. E que em Deus nós não vamos ser abandonados.
Porque Deus fará o impossível para nós. Em Deus, o impossível é possível. Então, Esther, ela apresenta que, mesmo diante de circunstâncias diversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. Eu tenho vários testemunhos a esse respeito. Eu sei que você também tem testemunho a esse respeito. A conclusão diz o seguinte: vimos nesse trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinha em Deus. Como eu disse, queridos internautas, nós estudamos aí esse primeiro trimestre sobre o tema a soberania de Deus na preservação do seu povo. Então o livro de Esther traz um exemplo excelente do poder e da influência para o bem que uma pessoa pode exercer. Na condição de judia, exilada na Pérsia, Esther chegou à alta posição de rainha da Pérsia. Depois se viu diante da possibilidade de ser executada, juntamente com o restante de seu povo. Imagina, uma vida sofrida, como eu tenho contado. Depois que está no alto, ela sentiu-se ameaçada por um homem que queria exterminar os judeus. Então, o rei Assuero fica descontente com o comportamento da rainha Vasti. E Esther substitui, depois daquele longo processo. Muitas jovens belas, virgens do império, são apresentadas ao rei para ele escolher uma nova rainha. Mas o que acontece? Aquela mulher que trazia aquela beleza, tanto exterior como interior, Assuero escolhe Esther como sua nova rainha. E aí os judeus recebem a autoridade do rei para matar seus inimigos. E a história muda. Aquilo que eu sempre disse, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercer as lideranças debaixo da sua graça. Que Deus abençoe a todos, queridos internautas. Até a próxima aula, que é do segundo trimestre do ano de 2021. Mas, infelizmente, até agora eu não consegui a lição. Mas vamos acompanhando aí que nós vamos ver o que nós vamos fazer até que a lição chegue. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse trimestre. Não se esqueça de entrar na playlist lá, Minha Vida, Minha História. Me acompanhe ali e faça seus comentários. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.